Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dar continuidade no estudo do Apocalipse 17. Essa vai ser a parte 2 e nós vamos precisar dividir aqui em três partes. A primeira parte eu falei da grande meretriz, quem seria ela, cujo nome na testa está escrito ali Babilônia Grande, a mãe de todas as meretrizes. E eu falei quem seria essa grande Babilônia, essa grande meretriz. Se você não assistiu, assista aí o vídeo, é a parte 1. Nessa segunda parte, nós vamos falar da besta que era, não é e aparecerá. E na terceira parte, eu vou falar sobre os 10 reis, sobre toda a articulação no contexto dos últimos dias, quem seria os 10 reis, provisoriamente, numa conclusão ainda que nós temos, mas eu já quero deixar isso esclarecido para os irmãos, que vai ser importante, porque aí eu acredito que os irmãos também vão ajudar na meditação desse estudo. Eu sei que algumas pessoas não gostaram muito do que eu falei de conclusões provisórias, definitivas, e até disse que isso é uma heresia de se falar, falou isso na primeira parte, mas enfim, isso mostra que a gente está também estudando junto com os irmãos, e eu não quero ser aqui leviano em afirmar coisas que eu estou estudando, mas como eu tenho que dar os estudos, e nós estamos nesse processo de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, eu preciso então da igreja, do corpo de Cristo. Por isso que a gente fala dessa maneira. Agora, naquilo que já é conclusões definitivas, eu deixei bem claro que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso para nós é muito claro, tem muitos textos que confirmam isso biblicamente. E também que o povo que o anticristo ele vai usar no contexto dessa grande tribulação para perseguir os santos é os filhos de Ismael, que está relacionado também nas profecias. Edom, vai falar dos ismaelitas. Então isso são coisas definitivas. E é por isso que a gente chega nessa conclusão que o islamismo, que foi a religião criada por esse povo ismaelita, é a religião que vai ser usada pelo anticristo como uma ferramenta para perseguir os santos, todos aqueles que se dizem povo de Deus, os cristãos. Então, é por isso que, assim, são muitas informações e talvez eu não vou conseguir, nesses 3 estudos, passar tudo para os irmãos. Eu vou ter que reduzir algumas coisas, eu não vou conseguir ler textos integralmente, mas isso daí vai ser feito depois separadamente, como, por exemplo, em Daniel capítulo 7, que vai falar dos 4 animais, Daniel capítulo 2, que vai falar da estátua. Nós vamos falar isso lá no canal do Apocalipse Simplificado. Aqui no curso Bíblico Online, eu vou terminar o capítulo 21, esses estudos, depois eu vou lá para o Apocalipse Simplificado e vou fazer estudos mais frequentes, assim, com mais detalhes, sobre vários assuntos escatológicos. E aí no curso Bíblico Online eu vou fazer outros temas, outros estudos que que não esteja envolvido em escatologia, mas assim, então tem muitas coisas que a gente quer fazer. E depois que eu terminar esse estudo do Apocalipse 17, eu estou pensando em fazer o seguinte: todo capítulo que eu terminar, capítulo 18, 19, terminando o capítulo 17, eu vou fazer aqui uma videochamada para fazer uma live lá no Apocalipse Simplificado, e ali eu vou conseguir interagir melhor com os irmãos. As pontas que ficaram soltas, nós vamos ali tentar unir nessa live. Eu vou bater um papo com os irmãos, ler as perguntas. Então, como o canal lá é um canal pequeno, então vai ser mais fácil de eu conseguir ler as perguntas e de interagir com os irmãos. E aí a gente crescendo junto na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Então é isso. Que Deus abençoe os seus estudos. Fique atento. Assista os outros vídeos que eu já fiz já sobre o contexto escatológico, todo o livro de Apocalipse. E é isso. Nós paramos no versículo de número 6. Falamos ali dessa grande meretriz. E no versículo 7, João fica admirado com essa revelação dessa mulher. E aí ele vai dizer o seguinte no versículo 7. O anjo, porém, me disse: Por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão
vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Olha que interessante. João fica admirado porque, como eu disse, imagina toda essa informação que ele está recebendo do Apocalipse. Ele já tinha recebido a informação que a grande cidade na qual as duas testemunhas foram mortas, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, a qual o seu Senhor foi crucificado. Então ele fica admirado com isso, porque ali está falando da Jerusalém atual. Por isso que o Apocalipse ele enfatiza duas mulheres, uma prostituta e uma santa. Então essa prostituta, essa grande meretriz, ela representa o povo de Deus que apostatou e que está servindo os reis dessa terra. E a santa, a nova Jerusalém, não. Ela serve o único rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que vai falar em Apocalipse 19. Então por isso que é importante frisar esse ponto. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é isso, que a besta de 7 cabeças e 10 chifres está relacionado ali em todo o contexto de Daniel. Por isso que ele vai falar, a besta que era, não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Quem que é essa besta que está para emergir do abismo? No livro de Apocalipse você vai ver ali, na quinta trombeta, olha que interessante, o texto vai dizer o seguinte, versículo 1 do capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu, na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu o sol e o ar. Olha que interessante. Para quem que foi dado essa chave do abismo? Foi dado para essa estrela que caiu. E essa estrela, quando nós vamos olhar para o texto, lá no versículo de número 11, vai dizer o seguinte: e tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Eu já falei sobre isso em Apocalipse 12, em um estudo que eu fiz aqui no canal, no curso bíblico. E nesse panorama de Apocalipse 12, eu mostrei toda a ascensão do anticristo no contexto da grande tribulação, mas também eu falei a respeito do início, quando ele estava nos céus, esse anjo que ele era perfeito em seus caminhos, até que se achou iniquidade. Então eu comentei sobre isso, e ali você vai ver um primeiro ai. Esse primeiro ai está relacionado com essa quinta trombeta, esse primeiro ai. E aqui você vê que é o anjo do abismo, ou seja, o mensageiro do abismo, que é esse rei, que é o anticristo. Por isso que foi dada a chave a ele, para essa estrela que cai do abismo, porque anjos e estrelas estão interligados. Então ali aquela estrela vai cair, lá em Apocalipse 12, que inicia-se a grande tribulação, os 3 anos e meio finais. Eu tinha comentado isso no vídeo. Então por isso que aqui você vai ver o texto dizendo, cujo nome em hebraico é Abaddon, que é a destruição. E em grego, Apolion. Então a palavra ali também que falou em Apocalipse 17, que caminha para a destruição, é apolume, que é a raiz de Apolion, que é destruição. Então quando você vai estudar isso nos profetas, Abaddon no grego, dentro dos contextos você vai ver ali falando a respeito desses últimos dias, do anticristo. Inclusive, eu não li todo o texto aqui do capítulo 9, mas aqui vai falar de Joel, de gafanhotos, de dentes como leão, que está em Joel. Tudo isso no profeta Joel. O pastor Felipe, eu acredito que ele já fez um estudo sobre o capítulo 9. Não sei se foi com muitos detalhes, mas nós vamos passar por isso aqui também, novamente, para estudar mais esses assuntos. Mas, enfim. Então, você vê que lá em Apocalipse 17, falou da besta que era, não é, e está para emergir do abismo. Ou seja, esse emergir do abismo, você também vai ter em Apocalipse 11, falando das duas testemunhas, que a besta que vai emergir do abismo, vai pelejar contra elas e vai matar elas. Elas vão ficar por 3 dias e meio estiradas na praça ali. Então esse é o momento dos 3 anos e meio finais, que nós chamamos de grande tribulação. Muitos dizem que a grande tribulação é 7 anos. Eu discordo, eu creio que seja 3 anos e meio finais, esse momento da perseguição, porque vai falar em Apocalipse 13, que foi dada a autoridade para a besta ali, para pelejar por 42 meses
e vencer os santos. Então esse é o momento da grande tribulação. Então quando nós olhamos para esse texto, vamos ver o seguinte, que se a besta que era não é e vai emergir do abismo, o que significa isso? A besta que era, não é, mas vai aparecer. E nós vamos falar sobre isso agora e precisamos ler então o capítulo 7 de Daniel para entender isso. Eu já digo que isso está relacionado com o chifre pequeno, porque o chifre pequeno é esse rei do abismo. É esse que caminha para a perdição. Então nós vamos ver em dois momentos no livro de Daniel o chifre pequeno aparecendo. Então vamos ler o capítulo 7 e vamos ler só alguns versículos. Não vou ter como estender todos aí os versículos, mas vamos ler apenas alguns só para pegar a ideia ali do chifre pequeno que vai aparecer primeiro em Daniel 7, depois em Daniel 8, que nós vamos ler alguns textos também. Antes de nós lermos o versículo 2, aqui a visão que Daniel tem, ele estava no primeiro ano do reinado de Belsazar, que é o rei da Babilônia. E lá no capítulo 8, que nós vamos ler alguns versículos, ele vai ter a visão no terceiro ano do mesmo rei Belsazar. Então no versículo 2 vai dizer o seguinte: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes, uns dos outros, subiam do mar. Esses 4 ventos do céu, eu já falei, eu acredito que lá no Apocalipse 7, que está ligado com os 4 cavaleiros, eu citei isso já faz um tempo nesse estudo. E aqui você vai ver o seguinte, que no texto, esses 4 ventos agitam o mar. E quando ele agita o mar, você vai ter ali 4 animais, 4 bestas. Bestas é igual a animais que vão sair desse mar. E é interessante porque ele vai falar, eu não vou ler aqui o texto, mas depois você confere aí, vai falar do leão com 2 asas, vai falar de um urso que sai de um lado com 3 costelas na boca e um leopardo que tem o quê? 4 cabeças e 4 asas. E esses reis, esses reinados estão relacionados com quem? O primeiro leão com a Babilônia, que vai estar em paralelo com a estátua. A cabeça de ouro Babilônia, então o leão está ligado com a Babilônia. Depois você vai ter o urso que sai de um lado, porque um lado foi mais forte, que seria quem? Os persas. Então, o reinado dos Medo e Persas, que aí 3 costelas na boca são as conquistas que esse reinado teve, que é Babilônia, Egito e Lídia. Então, aí você vai discorrendo a estátua junto com os animais. O terceiro seria quem? A Grécia. O leopardo, por quê? Vai falar no texto ali que ele conquista a terra, né? Ele influencia ali toda a terra. E esse reinado é a Grécia, com o leopardo sendo o Alexandre o Grande, e a morte de Alexandre o Grande tendo as 4 cabeças. Aí nós vamos interpretar que está ligado com os 4 generais, que seriam ali Seleucida, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. E todos esses vão estar ligados dentro do contexto do Império Grego. E depois disso você tem um quarto animal. Esse quarto animal é o animal assim que há mais assim controvérsia. Os 3 primeiros nós temos aí no meio do povo de Deus uma interpretação mais uniforme, mas o quarto animal ele vai ser diferente justamente porque se depois dos gregos, se nós formos contar os reinos que se levantam e caem, qual que seria o próximo? Seria justamente o Império Romano. Mas aí que está o ponto importante. Eu vejo que esse quarto animal ele vai falar do Império Romano, mas não como uma profecia que se cumpre plenamente no Império Romano, mas sim como uma profecia de um duplo cumprimento, porque tanto o apóstolo João como Jesus, eles vão nos dar essa referência de um duplo cumprimento, porque eles vão pegar a profecia e vão lançar novamente para o futuro. E aí esse futuro está ligado com quem? Com o chifre pequeno. Por isso que a besta que era, não é, mas aparecerá, ela está ligada com o chifre pequeno. Era, aí nós vamos entender o porquê era. Então vamos ler agora o versículo de número 7, que vai falar desse quarto animal, que é aonde nós queremos enfatizar, e esquecendo um pouco esses 3 animais, que eu já falei, vai dizer o seguinte: Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres.
Olha que interessante essa parte. Estando eu a observar os chifres, qual? Os 10, que ele falou ali em Apocalipse 17, a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Eis que entre eles subiu outro pequeno, chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência, ou seja, com arrogância. Aqui nesse texto você vê claramente que Daniel ele tem desejo de conhecer esse quarto animal. Ele não tem tanto desejo de conhecer os 3, mas o quarto, porque falou de um animal que tem 10 chifres, tem ali dentro desses 10 chifres um que vai levantar, que vai arrancar, e a ideia de arrancar ali é abater, de humilhar e não de destruir, aniquilar, fazer com que esses 3 desapareçam. Não, porque lá no texto de Apocalipse 17 você vai ver que os 10 estão presentes, entregando a autoridade para a besta. Ou seja, a ideia aqui é de humilhar os 3 principais reis desse conjunto dos 10. Então, vai dizer que esse chifre ele tem olhos. E esses olhos aqui, eu acho interessante, porque se o chifre pequeno ele é o anticristo, ele é o homem da iniquidade, ou seja, o homem do pecado, da transgressão da lei, esses olhos seriam o quê? Ele não é onipresente, o anticristo. Mas hoje, através da tecnologia, ele pode se fazer, entre aspas, onipresente, através dessas câmeras que parecem um olho. Então, é por isso que toda essa preparação que nós estamos vendo nesse mundo moderno, muitas tecnologias que já estão sendo intrusivas na vida do ser humano, ao ponto de tirar a nossa liberdade, são esses olhos que tudo vê. Né? Esses olhos que ele tem que está observando tudo. Você vê isso até em um país já modelo, que é a China, onde você tem ali várias câmeras, muitas câmeras na rua vigilando os seus cidadãos. Um estado totalitário, policialesco, né, que vai ali tá vigiando os seus cidadãos e tirando as suas liberdades. Então isso pode se encaixar nesses olhos aqui desse chifre pequeno, e ele tem o quê? Uma boca arrogante. Ou seja, o homem, no seu egocentrismo, na sua vaidade, ele é o quê? Ele é arrogante, ele acha que ele é o dono do mundo. Mas nós somos miseráveis, somos como o Tiago fala, uma neblina que aparece e logo desaparece. Nós achamos que podemos ter a eternidade em nós mesmos, sendo que somente em Cristo que nós temos a eternidade. E é interessante que o homem, cada vez mais, ele vai querendo se colocar como Deus. Saímos desse antropocentrismo, né, o homem no centro, agora nós entramos numa era que parece que cada vez mais o ser humano vem cultuando aquilo que ele mesmo tem feito, que aí vira até um antropoteísmo, o homem sendo Deus, que é através desse monte de tecnologia, dessas construções humanas, que no final de tudo isso é como pó que vai ser desfeito por aquela pedra que vai bater no pé da estátua e vai esmiuçar como pó todos os reinos, né? Então, por isso que nós temos que confiar em Cristo e na sua providência. Mas voltando para o texto aqui, nós vemos que esse chifre pequeno ele vai ter ali depois ali uma atenção especial que Daniel pergunta, né? Ele queria saber. E aí vamos continuar lendo o capítulo 7, no versículo que vai dizer o seguinte, lá no versículo 19. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaço e pisava aos pés ou que sobejava. Olha que interessante. Na primeira parte que foi falada ali do quarto animal, não tinha esse detalhe aqui dos pés, das unhas de bronze. E você tem 2 materiais aqui, bronze e ferro. É importante nós sempre buscarmos em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, nunca parar. Porque Deus sempre nos acrescenta as revelações. Mas o mais importante disso não é que Deus acrescenta uma revelação totalmente dissonante, diferente daquilo que foi falado para os nossos irmãos em todas as épocas no passado, nesses 2000 anos de história da igreja. Então, nós temos que respeitar todos aqueles que receberam a revelação, ainda que limitados,
eles receberam uma revelação de Deus. E Deus nos acrescenta através desses irmãos que receberam essa revelação. E nós nunca podemos nos gloriar em nós mesmos, mas sim se gloriar no Senhor, em Cristo que nos dá a revelação. É por isso que eu sempre costumo separar, sim, o joio do trigo, mas nunca desprezando aqueles que receberam uma revelação ainda que limitada. Porque aquilo foi o máximo que eles receberam e a revelação ela vai tendo sempre a sua progressividade em Cristo, não é fora de Cristo. Hoje é tudo em Cristo, na revelação máxima. A revelação plena já é Cristo, mas ao conhecer a mais a Cristo Jesus, nós vamos ter cada vez mais proximidade dele e tendo mais revelações à medida que os tempos vão se passando e sem desrespeitar toda essa história. E é interessante porque Daniel teve ali a primeira parte da visão, o animal com os dentes de ferro. E aí você poderia até pensar, tudo bem, já é uma revelação muito boa, né? Você ter aqui os grandes dentes de ferro, mas quando você tem o desejo, igual ele teve aqui, de conhecer a verdade, esse desejo de conhecer mais vai tendo mais revelações. Agora vai falar aqui de quê? De unhas de bronze. Por isso que esse animal, ele está em paralelo com a estátua, porque a estátua você tem a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro e os pés ferro misturado com barro. Nós vamos ler ali o texto, porque sem esses textos vai ficar difícil de eu mostrar para os irmãos toda a construção, toda a linha de tempo dos reinos que caíram, que se levantam, até chegar nos nossos dias, e aí entender um pouquinho de como eu entendo os 10 chifres, que vai ser na terceira parte do vídeo que nós vamos fazer esse estudo. Mas percebe que nesse texto aqui as unhas eram de bronze, ou seja, este reino ele está relacionado com um reino que vai apontar para esses materiais ferro e bronze, que está ligado com quem? É aí que nós temos que analisar, com esse chifre pequeno. Mas se está ligado com o Império Romano, como muitos acreditam, que já terminou essa profecia, então o chifre pequeno já apareceu. Mas aí que entra o detalhe. O chifre pequeno, a besta que era. Lembra que era? Então, por que falou de bronze? Bronze, naquela estrutura da estátua, os reinos, bronze é a Grécia. E aí é interessante porque você vai ver isso em Daniel 8. Nós podemos interpretar como Império Romano de uma maneira parcial, mas na totalidade da profecia, ela tem um duplo cumprimento, que vai se finalizar somente nesse período que nós vamos entender aí que é a grande tribulação. Por isso que a profecia foi lançada para o futuro, e quem fez isso foi Jesus, o próprio Senhor Jesus e o apóstolo João em Apocalipse. E lá no capítulo 8, nós vamos ler o texto, vai aparecer mais uma vez o chifre pequeno. Então apareceu nesse animal terrível, mas se for o Império Romano, supondo que seja ele, como muitos interpretam, então já a profecia não tem mais o que falar dela e não necessitaria de Jesus falar novamente desse chifre pequeno, nem o apóstolo João. Mas vamos ler o capítulo 8 para nós lermos alguns textos ali. O versículo 8 vai dizer o seguinte: mas lembre-se que, antes disso, Daniel teve essa visão agora do carneiro e do bode no terceiro ano do reinado de Belsazar. Ou seja, se passaram mais ou menos 2 anos, Daniel estava no primeiro ano, ele recebeu a revelação dos 4 animais. No terceiro ano, ele estava no mesmo reinado da Babilônia, mas agora ele vai receber uma outra revelação de outros animais, que está ligado com os 4 animais, que também está ligado com a estátua. Ele vai dizer assim no versículo 8: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Olha que interessante. Então, de um desses 4 chifres notáveis saiu um chifre pequeno, novamente, chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul. Isso vai falar em Daniel 11, nós vamos ler alguns textos ali. Cresceu até atingir o exército dos céus, algum dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Olha que interessante.
O bode se engrandeceu sobre o carneiro, ou seja, esse carneiro, quem que é? O próprio texto vai dizer. E esse bode, esse chifre grande, que é, vamos dizer assim, ele foi quebrado e foi quebrado, ou seja, desse saiu mais 4 notáveis. Que está falando aqui da Grécia, nós vamos ler isso agora. Nesse ponto da profecia, também se cumpriu parcialmente lá em Daniel 11. Nós vamos falar quem é esses personagens. Mas aqui você vai ter alguns elementos que vai falar dos últimos dias, que o próprio João falou em Apocalipse 12, que vai falar assim que alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Então vai falar isso em Apocalipse 12. Tá tudo conectado. Mas olha quem que vai dizer aqui no texto que está falando desses animais que são reinos. Olha o versículo de número 20, para nós não perdermos muito tempo aqui. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são quem? O texto está dizendo. São os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos e o primeiro rei, o ter sido quebrado e levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas, grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará com que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Olha que interessante. Falou a mesma coisa ali no quarto animal que vai pelejar contra o povo santo, vai vencer. E aqui você tem a clara a revelação e o esclarecimento que o carneiro são os reis da Média e da Pérsia e o bode peludo é o rei da Grécia. Esse bode peludo nós vamos destacar também, porque falou de um bode peludo e nós vamos ver que isso está ligado para os últimos dias. Mas quem que seria, no cumprimento parcial, né, esses reis? O rei grande que foi quebrado ali, o chifre grande que foi quebrado, seria o Alexandre o Grande. Os 4 que não têm a mesma força de Alexandre o Grande, os notáveis, são os generais. O destaque que o livro de Daniel vai dizer ali no capítulo 11 é do reino do sul e o reino do norte. Quem que é o reino do sul e o reino do norte? O reino do norte é a dinastia Seleucida, que dali vem quem? Os Antíocos, Antíoco Epifanes. E o sul é Ptolomeu, que é a dinastia ptolomaica. E houve guerra entre eles. Olha que interessante o que vai falar em Daniel 11. Versículo 31 diz assim: Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo o quê? Abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, quando você olha para esse texto, que deles sairão forças que profanarão o santuário, está falando do reino do norte, que é o Antíoco Epifanes, que profanou o santuário de fato, sacrificando ali uma porca. Ele cessou o sacrifício costumado, o sacrifício diário, profanou o santuário, fez com que muitos apostatassem da fé, como muitos judeus ali se venderam para Antíoco Epifanes. Aí você tem um grupo que resiste, Judas com seus irmãos, por isso que a história de Macabeus é muito linda, tem muitas coisas interessantes. Muitos vão dizer o seguinte, tá vendo? Já se cumpriu essa profecia naquele tempo. Mas aí vem o nosso Senhor Jesus falar em Mateus 24 sobre isso, e também João, nós entendemos então que a profecia foi lançada para o futuro para se cumprir plenamente. Então, quando nós vamos ler novamente todos esses textos que vai falar do chifre pequeno, nós podemos entrar num olhar aqui mais para o contexto dos últimos dias. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, vai falar sobre isso. Olha que interessante. No versículo 15. O que é já foi. O que há de ser futuro também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Nesse texto aqui você vai ver que o que é presente
já foi, passado. O que há de ser, futuro, também já foi, passado. Muitas coisas que acontecem na Escritura é como um ciclo. Mas esses ciclos de profecia não é de qualquer maneira que nós vamos fazendo as profecias da nossa cabeça, mas o próprio Senhor Jesus ele vai pegar o mesmo texto e vai lançar para o futuro, porque já tinha acontecido o período do Antíoco Epifanes e Jesus pegou e usou para o futuro. E quando Eclesiastes vai falar que há um tempo determinado sobre todo o propósito debaixo do céu, essa palavra tempo determinado aqui é a palavra Zaman. É a mesma palavra que vai aparecer em Daniel 2, que vai dizer o seguinte, versículo 20. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Zaman. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aqui no texto você vai ver que Daniel vai falar da estátua, que nós vamos ler alguns versículos. Ou seja, se o texto está dizendo que o que já foi, o que há de ser também já foi, num contexto de tempo determinado, então essa profecia do abominável da desolação, que é o chifre pequeno, Jesus vai falar lá em Mateus 24 o quê? Quando vistes o abominável da desolação, que disse o profeta Daniel, quem lê, entenda. Jesus pegou a profecia do chifre pequeno, lançou para o futuro. Então não está mais falando ali a respeito de Antíoco Epifanes, porque já tinha passado. E aí eu acho interessante, por quê? Porque lá em Mateus 24, você vai ver que vários sinais precisam acontecer para que o Filho de Deus, o Filho do Homem, se revele e ele mande ali os 4 anjos recolherem dos 4 cantos da terra os seus eleitos, ou seja, na sua segunda vinda. Isso não aconteceu ainda. Precisa desencadear vários acontecimentos que vai falar em Mateus 24. E o abominável da desolação, que disse o profeta Daniel, que está nos nossos dias hoje, para nós entendermos dessa maneira, precisa ali acontecer esse momento. E aí que entra o quê? Todo o estudo que nós estamos fazendo aqui. Em que momento que vai ser? É o que nós estamos fazendo. E João, ele vai pegar o mesmo texto, né? Ele vai dizer, a besta que era, não é e aparecerá. Por que era? Agora que entra ali a explicação. Era a Grécia. Lembra ali do chifre pequeno? João está dizendo para nós. Lembra do chifre pequeno que apareceu no bode peludo, que está ligado com o Antíoco Epifanes, que já se cumpriu parcialmente, mas que o Senhor Jesus falou da abominável da desolação, que não era o Antíoco Epifanes, mas ele lançou para o futuro. Ou seja, a besta que era a Grécia, não é agora o Império Romano. João escreveu o Apocalipse em que momento? No Império Romano. Não é. Vai aparecer. Então é por isso que o quarto animal, muitos entendiam naquele tempo que depois que a Grécia caiu, você tem o Império Romano, alguns irmãos ali, você tinha grupos de irmãos que entendiam que no Império Romano, por isso que tem interpretações assim, que no Império Romano está falando ali já do acontecimento do anticristo, já aconteceu. Até hoje, alguns entendem assim. Vai falar dos imperadores, que são os 10 reis. Já se cumpriu essa profecia, alguns vão dizer. Mas João está dizendo, não é. Não é o Império Romano, vai aparecer. Isso é importante deixar muito frisado, porque quando nós temos esse entendimento que o chifre pequeno, ele apareceu aonde? Ele apareceu no bode peludo, que é a Grécia, e no animal, no quarto animal. Ou seja, se o quarto animal não é o Império Romano, no sentido da profecia de Apocalipse 17, então vai aparecer no futuro. Então a gente tem que continuar estudando. O Império Romano, ele faz parte da profecia como um processo de construção do reino do anticristo desses últimos dias. Eu creio assim. Eu creio que o Império Romano ele faz parte. Aí nós vamos ler depois a estátua e eu vou mostrar o porquê disso. E aí no próximo vídeo eu vou falar dos 10 reis. Eu preciso falar isso daqui porque senão a gente não vai conseguir entender os 10 reis. Mas o Império Romano faz parte
de um processo da construção do reino do anticristo. Então, a besta que era Antíoco Epífanes, se cumpriu ali, mas não é. Por que não é? Porque Jesus pegou a profecia, estou repetindo para os irmãos ficar bem claro. Jesus pegou a profecia, lançou para o futuro, e eu estou dizendo agora, não é o Império Romano. Fique tranquilo, vai aparecer. Então esse vai aparecer é futuro. Então é por isso que nós estamos ainda analisando as profecias. Amém? Espero que deu para entender esse ponto. Se não entenderam, eu vou fazer a live, os irmãos perguntam, a gente vai meditando, estudando. Mas agora o ponto interessante que eu quero chamar a atenção para nós estudarmos um pouquinho aqui, por que o bode peludo é muito claro, bode peludo? Por que tem que enfatizar o peludo? Né? Não podia ser só um bode? E toda a escritura é divinamente inspirada. Então nós temos que pegar essa palavra peludo, esse bode peludo, e destrinchar ela. Por isso que o contexto do bode peludo, ou seja, é uma Grécia, lembre-se do bode, o animal. É a Grécia agora, e é interessante, porque a palavra Grécia, está em português aqui, Grécia, mas quando você vai pegar no texto original é Javã. Javã é um dos filhos de Javé. Então eu vou falar isso também num contexto de genealogia. É muito importante estudar genealogia. Desde Noé ali, dos 3 filhos de Noé, Cã, Sem, Jafé, foi dada uma profecia para Jafé que ele ia receber as ilhas das nações. Mas Jafé deveria habitar nas tendas de Sem. As tendas de Sem, eu já vou deixar adiantado aqui, é Cristo. Está ligado com Cristo. E aí Cã, ele recebe uma maldição. Uma maldição de quê? Maldito seja Cã, pai de Canaã, seja servo dos seus irmãos. E essa profecia, ela está interligada no contexto dos últimos dias. E isso vai vindo na revelação progressiva, tendo desdobramento, o maior servindo o menor, que vai falar de Ismael servindo Isaac, de Esaú servindo Jacó. Esaú foi mudado o nome para Edom. Então tudo isso está interligado. Essa questão de servidão, que vai culminar no reino milenar. Isso é importante. Então, os 3 filhos de Noé vai revelar também ali Jafé nas tendas de Sem. Os irmãos que têm estudado aí no canal do Curso Bíblico Online sobre as 2 casas, tem coisas muito interessantes que está intrínseco com os filhos de Noé. Não tem como se conectar. Então, as 2 casas é para revelar com mais detalhes, ampliando a revelação, Jafé entrando nas tendas de Sem. As 10 tribos dispersas sobre todas as nações chamando Jafé para as tendas de Sem, que vai culminar no ápice da revelação, que é o corpo de Cristo. Judeus e gentios unidos no corpo de Cristo. Então isso está tudo interligado. Por isso que, quando você olha para o texto, bode peludo, que nós vamos ler ali, você vai ver que é a Grécia revestido de pelo. Aí você fala, opa, Javã revestido de pelo. Jafé era para estar revestido de Sem, dentro da tenda de Sem, mas está revestido de pelo, então está alguma coisa errada. Então você vai ver ali na revelação o quê? Você vai ver que não é o povo de Deus, porque o povo de Deus, né, não é Jafé ligado com o povo de Deus que está na tenda de Cristo. Na tenda de Sem, entenda-se como tenda de Cristo. Isso aí eu vou explicar com mais detalhes em outros vídeos. Mas está revestido de pelo. Aí quando nós vamos ler o texto, alguns textos, eu vou explicar para os irmãos aqui, ali em Daniel no capítulo 8, vamos pegar ali só essa parte. Versículo 21, Daniel capítulo 8. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então essa palavra peludo é a palavra sair no hebraico. E a palavra sair é cabeludo, mas em outros contextos que você vai pegar essa palavra, como em Levítico, que vai falar do dia da expiação dos 2 bodes, que vai um para Azazel, que você vai tirar a sorte ali, o sumo sacerdote tira a sorte, um vai para Azazel e o outro vai para o sacrifício do dia da expiação. Então, você tem a palavra ali sair, que a ideia também é de um bode que está endemoniado, né? E essa palavra vai aparecer aonde? Lá em Gênesis, no capítulo 27, versículo 11. Quando Isaac vai abençoar os seus filhos, Isaac queria abençoar o primogênito, Esaú. Mas Rebeca tinha a palavra da promessa, porque já tinha dito para ela que o maior ia servir o menor.
E aí o que acontece? Você vê que no texto, Rebeca vai falar para Isaac se vestir de pelo, né? Porque olha o que Jacó vai questionar a sua mãe. Vai dizer assim, versículo 11: Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu, homem liso. Então você vê nesse texto que Jacó está dizendo para a mãe: Mas eu sou homem liso, meu irmão é cabeludo. A palavra cabeludo aqui é sair. O contexto é interessante, porque ia receber ali a bênção da primogenitura e Isaac ia abençoar Esaú. Já estava decidido. E Rebeca já estava com a palavra da promessa, que o maior ia servir o menor. E antes disso, Esaú já tinha vendido o direito de primogenitura para Jacó. Mas mesmo assim, Jacó não queria receber. Mas a mãe dele disse: Ó, se seu pai fizer alguma coisa amaldiçoar você, pode cair sobre mim. O que eu aprendo nesse texto, e muitos falam de Jacó, que ele enganou, que ele foi trapaceiro, como se ele fosse a pior pessoa ali naquele momento. Mas se você analisar o texto, não. Na verdade, eu sei que o nome Jacobus e Aquebe tem a ver com engano e calcanhar, porque Jacó nasceu preso no calcanhar de Esaú. Mas o ponto interessante aqui é que o escritor de Hebreus ele vai nos dar mais clareza. Ele vai dizer assim que Esaú foi profano, prostituto, a palavra ali no texto original. Prostituto, porque ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ele foi prostituto. E aí depois ele quis alcançar novamente essa bênção com lágrimas e não achou lugar de arrependimento. Por quê? Ele já tinha vendido. Ele já tinha desprezado a maior bênção que uma pessoa poderia receber naquele momento, que é a primogenitura. E isso não tem a ver com o receber mais herança materialmente, mas isso tinha a ver com a promessa de Abraão, da descendência de Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra, que passa para Isaac, e de Isaac ia para Esaú, mas foi para quem? Para Jacó. Porque Jacó estava de olho nessa promessa, e essa semente é Cristo, que abençoaria todas as famílias da terra. Esaú não estava preocupado com isso, porque ele vai dizer assim quando ele vendeu o direito: o que me importa esse direito, que eu tô morrendo de fome, pode pegar para você. Ou seja, a pessoa só se preocupa com o seu comer, com a sua vida, com o seu eu quero comer, eu quero beber, não quero saber de bênçãos espirituais. E aí Jesus vai falar algo interessante: nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jacó estava preso a essa palavra, apegado a essa palavra. Então, quando você vai olhar toda a história, você vai ver que Esaú não tinha preocupação nenhuma com a promessa de Deus. Nenhuma. Em relação à descendência que viria o Cristo. Ele não se preocupava com as instruções. Ele causava amargura em Isaac e em Rebeca. E antes de ser abençoado, olha como Isaac não estava atento às promessas. Porque antes disso, no capítulo 26, olha o que vai dizer o texto. No versículo 34. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Com 40 anos de idade, Esaú casou com quem? Com as filhas de Et. Sabe quem são as filhas de Et, os heteus? É o segundo filho de Canaã. Lembra que eu disse que Canaã tinha recebido uma maldição ali através dos filhos de Cã? Maldito seja Cã, pai de Canaã. O primogênito de Canaã é Sidom. Quando você vai estudar genealogia, eu gosto desse estudo, você vai vendo ali as ligações. Jezabel, ela vem da linhagem de Sidom. O pai dela é Etbaal, um sidônio. Então, você vê que todos esses povos que receberam essa palavra de Noé, que é bênçãos e maldições que vai ser dado ali, e essas bênçãos e maldições são para aqueles indivíduos que afetaria a sua geração, mas essa geração ela poderia sair disso se elas crescem na palavra da promessa, que é a semente da mulher, que é Cristo, que estava com quem naquele momento? Estava com Sem. E Jafé tinha que habitar nas tendas de Sem. E essas promessas também
de maldição poderia ser quebrada se eles obedecessem. Assim como você vê Raabe, aquela meretriz, ela ouviu os espias e ela foi poupada e está lá em Hebreus 11, na galeria da fé. Mas olha que diz o texto. Eles causaram amargura. Amargura de espírito. Esaú causou amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Porque ele se misturou. A genealogia dele se misturou com as filhas de Canaã. Mas mesmo assim, Isaac ia abençoar ainda Esaú. Mas aí você tem a palavra da promessa. Aí Rebeca faz tudo aquilo. Por isso que aquilo ali não foi um engano malicioso. E como não bastasse essa amargura de espírito que Esaú causou em Isaac e Rebeca, aí você vai ver toda a bênção aqui, que Jacó recebe a bênção, aí Esaú fica furioso, quer matar o irmão por causa disso. Ah, porventura não é Jacó, né, o nome dele, porque ele me enganou. Mas olha que interessante, ele vai usar esse termo, ele me enganou, etc e tal, mas quando você pega todo esse contexto, você vai ver assim, poxa, ele chorou, se arrependeu, né, como diz o escritor de Hebreus, mas não achou lugar de arrependimento. Se realmente ele tivesse arrependido, ele não teria feito isso. O que ele fez depois que Jacó estava indo para a casa de Labão, que foi ali instruído a Jacó o seguinte, ó, não tome as filhas de Canaã, vai ali para o seu tio, para Labão, toma filhas dele para casar. E olha o que vai dizer no capítulo 28, versículo de número 6. Para você ver como Esaú, ele tinha um coração nas coisas terrenas, no que comer, no que beber, mas não na promessa. Porque se Isaac está dizendo para não tomar filhas de Canaã, é porque ele estava vendo a promessa da semente da mulher, da promessa dos filhos de Noé. Olha que foi falado ali para Canaã, para Cã, não tome as filhas deles, tome outras filhas, né? Vai lá no descendente de Sem, tome ali filha deles, não de Canaã. Aí no versículo 6 vai dizer o seguinte: vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposas para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo, olha, Esaú está vendo isso. Ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, for a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com os bons olhos as filhas de Canaã, então ele já sabia disso. Ele deveria ter dito para os seus pais: ó, eu me arrependo, fiz isso, causei amargura de espírito em vocês, não era para ter feito isso, desonrou o pai e a mãe. O que ele vai fazer? Ele vai falar isso lá para os seus pais? No versículo 9 ele vai dizer o seguinte: foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, que eram as filhas de Et, tomou por mulher a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, e a irmã de Nebaiote. Aí você fala: peraí, em vez de ele ir lá se arrepender, ele vai agora na casa de Ismael e tomar as filhas de Ismael para casar? Esses que havia conflito, ó, Ismael era irmão de Isaac, era irmão ali por parte de Abraão, porque Ismael era filho de Agar, Isaac filha de Sara. Aí você vai ver assim, peraí, sendo que tinha a promessa que a descendência ia vir através de Isaac. Deus tinha mandado despedir Agar junto com seu filho. E aí o Paulo vai falar isso em Gálatas, que o filho da escrava persegue a livre. E aí ele tem a coragem de casar com as filhas de Ismael para desonrar mais o pai ainda, que era Isaac. Percebe como Esaú, o nome dele foi mudado para Edom, que é vermelho, né? Por causa do guisado vermelho que ele comeu ali. Então, Edom, vermelho. Ele faz uma ponte de ligação com as filhas de Canaã, através do casamento. Ele se une a esse povo e ainda une-se aos filhos de Ismael. Por isso que nas profecias, quando você vai ver, relacionando ao povo do anticristo, que o anticristo ele vai usar este povo para perseguir a igreja, é os filhos de Ismael. E aí quando você tem a profecia
dos filhos de Ismael, que Deus vai falar, não, ele vai ser forte, 12 nações, 12 reinos, vai falar que, mas também ele vai ser um jumento selvagem. Um jumento selvagem. E hoje você tem o quê? Um povo forte, e é um jumento selvagem, o islamismo. E dentro desse povo, eles criaram o quê? Esse povo criaram uma religião. Essa nação estão debaixo dessa religião, Islã, que significa o quê? Submissão. Ou seja, você tem da parte de Isaac o cordeiro manso, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é manso e humilde de coração. Se as pessoas não querem participar desse povo, que não há mais barreira de carne, sangue, etnias, que todos os que creem em Cristo estão nesse povo, um só povo, o corpo de Cristo, que vive como Cristo nos ensinou a viver, sede mansos e humildes de coração, aprendei de mim, bem-aventurados, mansos, porque deles é o reino de Deus. Você vai ter, se você não quer esse, vai vir um outro povo que vai subjugar você, que vai submeter vocês, que é um jumento selvagem, que é o islamismo, que é o povo e a religião que o anticristo vai usar como ferramenta para perseguir os santos. Por que eu falo que vai usar? Porque muitos, eu vejo assim no povo árabe, né, que se converte a Cristo. Então eles saem dessa maldição. Então eu não estou aqui amaldiçoando um povo, mas são promessas que foram dadas, que foram se originou nesses povos. Por exemplo, quem foi Maomé? Foi do mundo árabe. Os árabes se consideram filhos de Ismael. Então deles surgiram o Islã. Agora, se posteriormente as gerações, ou até mesmo no contexto ali, aqueles árabes, eu não quero saber dessa religião, não quero saber de Islã, não, de submissão, eu quero saber do Cordeiro Manso, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles deixaram de fazer parte dessa submissão, desse Islã, né? E vai ser introduzidos ao corpo de Cristo. Então, por isso que aqui não é uma mensagem contra os povos. Eu estou dizendo aqui que na Escritura você já tem a referência daqueles que vão ser povo de Deus e aqueles que vão ser usados como massa de manobra para o anticristo. Então tá bem claro. Voltando para o texto de Daniel 8, versículo 21, então você tem o que ali? O bode peludo, que é a Grécia, revestida o que? De pelo. Javã, que é os filhos de Javé, revestida de Edom. É o que está acontecendo hoje. Se você for analisar, a Grécia, o mundo grego, e nós vamos ler agora Daniel capítulo 2, para a gente entender um pouco melhor. Esse mundo que nós vivemos hoje, que vamos pegar a Europa ali, toda aquela parte, está sendo revestido de Edom. Está sendo revestido de ismaelitas, ou seja, os filhos de Edom, com a sua religião, que é o Islã, e está subjugando essas nações, que uma vez conheceu o Cordeiro Manso, que conheceu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí você está vendo a formação bem clara desse contexto aí do reino do anticristo, nos nossos dias. Então, eu não vou entrar em pormenores, agora nós vamos ler lá em Daniel 2, alguns textos que eu acho interessante, para a gente poder fazer essa ligação de reinos que se levantaram, que caíram até os nossos dias. E no próximo vídeo eu acredito que a gente vai conseguir concluir ali a parte dos 10 reis. O versículo 37 do capítulo 2, antes de nós lermos o versículo, nós lemos já que é Deus que levanta reis e abate reis, como foi falado ali em Daniel 2:20. Ali ele que estabelece, remove. E no versículo 37 vai dizer o seguinte: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, falando para Nabucodonosor, rei da Babilônia, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, ou seja, Babilônia, cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, esse reino inferior ao dele, esse segundo, é os Medo-Persas, que é os braços de prata, junto com o peitoral. E o terceiro que ele vai dizer aqui,
que vai dominar sobre toda a terra é bronze, que é o ventre e as coxas, que está falando do mundo grego. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaço e esmiuçará. Então aqui ele está falando das pernas de ferro, e você vê ferro, dente de ferro, que foi falado ali no quarto animal. Continuando o texto, vai dizer: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os dedos dos pés, os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então eu vou encerrar aqui o texto. Depois você vai ver aqui que vai vir aquela pedra sem auxílio de mãos, que vai vir bater no pé da estátua e depois vai esmiuçar toda a estátua, os reinos, e vai dizer que aquela pedra vai encher toda a terra, que está falando do reinado de Cristo e do Filho de Deus vindo em grande glória e trazendo alívio para os seus santos, né? Mas aí você já tem o quê? Uma estátua que vai montar ali todos os impérios que cai, que se levanta, até os nossos dias. Cabeça de ouro, Babilônia, os braços e o peitoral de prata, que é os Medo-Persas, 2 braços, o ventre e as coxas de bronze, que é a Grécia, depois as pernas de ferro, os pés e os dedos, ferro com barro. E interessante que as coxas ainda é Grécia, as 2 coxas. E aí quando você vai descendo a estátua, as pernas de ferro, e o que eu penso? Como a cultura grega, como eu disse, essa cultura, por causa desse povo, foi muito forte e ela penetrou no Império Romano, eu disse que o Império Romano ele é um processo da formação do reino do Anticristo, eu acredito assim. Então, aquelas pernas da estátua, no meu ponto de vista, está ligado com o Império Romano, que está dividido em Ocidente e Oriente. Então, eu vou resumir aqui, assim, bem resumidamente mesmo, aqui essa questão da história, né? Eu sei que tem muitos pormenores, várias coisas, mas o Império Romano, muitos vão dizer que ele cai no século V, com os bárbaros, a invasão dos bárbaros. De fato, para mim, cai-se a parte ali da parte ocidental do Império Romano. Mas o Império Oriental só vai cair no século XV, com a invasão dos otomanos turcos, que aí você vê já o barro de lodo. Eu vou explicar isso melhor. Então, a parte do ferro, que se conservou ferro ainda, é a parte ocidental. Porque a parte ocidental, os bárbaros invadiram, mas eles não destruíram o que estava ali dentro do Império Romano. Eles preservaram. Aí você vai ter depois os reis, os monarcas, você vai ter a igreja ali também influenciando muitas coisas, que eu não vou entrar em pormenores aqui, preservando a filosofia grega junto com os direitos romanos, e aperfeiçoando isso no cristianismo. Uns vão chamar de moral judaico-cristã. Então isso está na parte ocidental. Aí você tem o que hoje? A Europa. Tanto que o Império Romano Ocidental, você tem a parte ali da Europa. E a parte do Oriente, você tem ali as igrejas orientais, mas que perderam muita força por causa justamente dessa invasão do mundo árabe. E aí o Império Otomano Turco invadindo, dominando toda essa parte oriental. Hoje você vê claramente o Oriente Médio, essas nações árabes predominantes ali. Então por isso que essa parte ela já deixou de ser ferro. E aí nós entramos na parte, quando cai essa segunda perna, que é a parte oriental, nós entramos nos pés. Os pés é barro e ferro. Então o ferro, no meu ponto de vista, está ligado mais com essa parte ocidental do Império Romano ainda, que sobra. E daqui, dessa parte, vai surgir várias coisas, várias ideias que vão mudar a civilização, como por exemplo, Revolução Industrial, que aí nós vamos falar de primeira, segunda, terceira e quarta, dessa parte que surge. As revoluções industriais na Inglaterra,
Então, você vai ter muitas coisas, iluminismo, várias filosofias anticristãs, humanistas. Então, dessa parte. Lógico que dentro do Império Romano, que nós chamamos aqui ocidental, que é a Europa, surgiu também pensadores árabes ali dentro. Tem vários, né? Vários filósofos, mas eles tiveram que ir para a parte ocidental para aprender, né? E também para ensinar muitas coisas. Então, é por isso que uns falam, será que o ferro não está ligado com essa ideia de máquina e homem? Eu creio que sim, mas dentro desse contexto, porque é daqui que surge, né, essas ideias mais tecnocratas, né, tecnocracia, né, vamos dizer assim, essa ideia de o mundo governado por técnicos, isso está muito ligado com tecnologia, etc e tal. E a parte do Império Romano Oriental, a parte do Oriente, você vai ver o quê? O mundo árabe que se fechou por causa do Islã, né? Você tem predominante ali o islamismo, mas que continua forte. Então por isso que isso é barro misturado com o quê? Com ferro. Uma parte mais forte, outra mais frágil. E a parte ali que eu falo que o barro ele tá ligado com a parte do mundo árabe é por causa que o barro é de lodo. Esse barro de oleiro, que é um barro de lodo, não é o homem somente. Ali é um homem que tá. É um barro que não dá para fazer, não tem substância para fazer algo bom. É um barro de lodo. A palavra lodo ali é a palavra titis no texto original, que eu não vou dar um estudo sobre isso, porque ali tem muita coisa. Se você abrir essa palavra em contextos, por exemplo, em Miqueias, vai falar dessa parte de lodo. E essa parte de lodo aí, no texto de Miqueias, o contexto é grande tribulação. Vai falar de Jezabel, vai falar de Nimrod, e vai usar esse termo titis no texto original. Então ali está muito ligado com a parte islâmica, os árabes com essa religião islâmica, né? Então muitos já me perguntaram isso, eu falei mais ou menos por cima. Eu vou fazer estudos mais específicos sobre isso. Inclusive tem um salmo que no texto que nós lemos de Apocalipse 17, eu vou fazer também um vídeo separado que vai falar cujos nomes não foram escritos no livro da vida, que é o Salmo 69, se eu não me engano. Ele vai falar a respeito ali desse contexto. Titis, a palavra vai ser usada ali, a palavra lamaçal, lamaçal vai falar de Javan, que é a mesma palavra de Grécia. Então, é Grécia, Javan, a palavra lamaçal aí no Salmo, e no texto você vai ver tremendal, que vai falar de Titis. Então é como se fosse a Grécia revestido desse tremendal. Então, assim, tem muita coisa interessante para se analisar nesse contexto, mas eu não vou entrar em pormenores aqui porque já está muito extenso o vídeo. Eu vou voltar para o livro de Apocalipse, mas isso daí eu vou falar em outros vídeos. Vamos voltar lá para Apocalipse 17, nos versículos, para nós finalizarmos aqui essa segunda parte. Versículo 9. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Aí no versículo 12 vai falar dos 10 chifres. Eu não vou ler esse versículo, vai ser no próximo vídeo. Mas essa parte aqui, das 7 cabeças e 10 chifres, eu não vou entrar em detalhes, porque eu vou deixar um link aqui na descrição. O pastor Felipe fez um vídeo sobre isso, explicando na lousa, bonitinho, né? Porque aí eu não preciso tomar o tempo do vídeo aqui. Mas, resumindo, as 7 cabeças são 7 montes, são 7 reis. Então, vai falar, 5 já caíram. Nós vamos contar sempre partindo de um princípio da palavra de Deus, dos reinos que estão ali. Quando você vai pegar Gênesis 12, você vai ver que o Egito já estava dominando. O Egito, depois a Síria, Babilônia, os Medo-Pérsia, Grécia. 5 caíram, um existe, Império Romano. O outro vai vir e vai durar pouco tempo, e o 8º rei procede do 7. Do 7 que nós entendemos é dessa 7ª cabeça, que está ligado com os 10 reis, que vai proceder o 8º rei do 7º. Então, essa 7ª cabeça, que vai durar pouco tempo, é o momento que os 10 reis vão aparecer no cenário. Por uma hora eles vão fazer um acordo e vai entregar a autoridade para a besta. Então, essa é a 7ª cabeça que vai estar junto com o anticristo. A 7ª cabeça, ela governa junto, né? Ela está junto com esse personagem. Eles entregam a autoridade, mas eles estão participando desse reino. Então, isso é interessante de deixar frisado.
Então é isso, eu não vou entrar em detalhes. Se tiver alguma dúvida, a gente vai fazer essa live aí, se Deus quiser, e aí os irmãos perguntam com mais detalhes as coisas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se faltou alguma coisa, sempre falta alguma coisa no estudo, depois você escuta de novo e fala, poderia ter falado isso, mas nós vamos acrescentar na live, nas perguntas e no bate-papo que nós iremos fazer, se Deus quiser, ali no canal do Apocalipse Simplificado. Continue orando por nós, orando para que Deus nos dê mais graça, força nesses dias para produzir os vídeos, nos ajudando a administrar o nosso tempo, para podermos estar mais com os irmãos aí na internet, sem tirar o tempo com a nossa família aqui, com a igreja que nós estamos pastoreando, ajudando, sendo exemplo do rebanho, como o apóstolo Pedro diz. Nós também temos as nossas lutas, então eu peço que os irmãos orem por nós, por todo o trabalho que nós temos feito, e Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Peço perdão para muitos irmãos que me mandam mensagem, eu não estou conseguindo responder de fato, mas se Deus quiser eu vou conseguir responder a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e um grande abraço.